Srimad Bhagavatam, sétimo canto, capítulo 15. Instruções para seres humanos civilizados. Narada Muni prosseguiu: Meu querido rei, alguns brahmanas são muito apegados às atividades fruitivas. Alguns dedicam-se a austeridades e penitências, e há os que estudam a literatura védica, ao passo que outros, embora sejam muito poucos, cultivam o conhecimento e praticam diferentes yogas, especialmente a Bhakti Yoga. Alguém que deseja a liberação para seus antepassados ou para si próprio deve dar caridade aos brahmanas, adeptos do monismo impessoal, Jnanista. Na ausência desses brahmanas avançados, pode-se dar caridade aos brahmanas absortos em atividades fruitivas, karma kanda. Durante a ocasião em que se apresentam oblações aos semideuses, devem-se convidar apenas 2 brahmanas, e ao serem feitas oblações aos antepassados, podem-se convidar 3 brahmanas. Ou, em qualquer um desses casos, um brahmana poderá ser suficiente. Muito embora alguém seja muito opulento, ele não deve ficar convidando outros brahmanas, nem empregar vários recursos para tornar essas cerimônias muito pomposas. Se alguém resolve alimentar muitos brahmanas ou parentes durante a cerimônia Shraddha, haverá discrepâncias no que se refere ao tempo, lugar, respeitabilidade e ingredientes, à pessoa a ser adorada e ao método de oferecer adoração. Quando alguém dispõe de um momento e lugar auspiciosos que são adequados, ele deve amorosamente oferecer à deidade da personalidade de Deus o alimento preparado com ghee e depois oferecer a praçada a uma pessoa condigna, um Vaishnava ou Brahmana. Isto será causa de prosperidade permanente. Deve-se oferecer praçada aos semideuses, às pessoas santas, aos antepassados, às pessoas em geral, aos membros familiares, aos parentes e amigos, vendo todos eles como devotos da personalidade de Deus. A pessoa plenamente consciente dos princípios religiosos jamais deve oferecer durante a cerimônia Shraddha alimentos à base de carne, ovos ou peixe. E mesmo que alguém seja kshatriya, não deve comer essas coisas. Quando o alimento apropriado é preparado com ghee e oferecido a pessoas santas, o ritual satisfaz os antepassados e o Senhor Supremo, que nunca ficam contentes quando animais são mortos em nome de sacrifício. As pessoas que querem avançar rumo à religião superior são aconselhadas a deixarem de sentir alguma inveja de outras entidades vivas, seja em relação ao corpo, às palavras ou à mente. Não existe religião superior a esta. Devido ao fato de despertarem conhecimento espiritual, aqueles que são inteligentes no que diz respeito ao sacrifício, que estão realmente inteirados dos princípios religiosos e que são livres dos desejos materiais, controlam o eu no fogo do conhecimento espiritual, ou no conhecimento através do qual
a verdade absoluta revela-se. Eles conseguem abandonar o processo das cerimônias ritualísticas. Ao verem a pessoa ocupada na realização do sacrifício, os animais destinados a serem sacrificados ficam extremamente temerosos, pensando: este impiedoso realizador de sacrifícios, ignorando o propósito do sacrifício e ficando muito satisfeito em matar os outros, com certeza matar-nos-á. Portanto, dia após dia, alguém que está realmente inteirado dos princípios religiosos e não sente abjeta inveja dos pobres animais, deve alegremente realizar os sacrifícios diários e aqueles designados para certas ocasiões, utilizando todo o alimento que lhe é facilmente disponível mediante a graça do Senhor. Existem 5 ramos de irreligião, devidamente conhecidos como irreligião, vidharma, princípios religiosos em que alguém não se enquadra, paradharma, religião pretensiosa, abhasa, religião analógica, upadharma, e religião enganadora, shaladharma. Quem conhece a verdadeira vida religiosa deve abandonar essas 5 atividades, considerando-as irreligiosas. Os princípios religiosos que impedem alguém de seguir sua própria religião chamam-se vidharma. Os princípios religiosos apresentados pelos outros chamam-se paradharma. Uma nova categoria de religião criada por alguém que é falsamente orgulhoso e que se opõe aos princípios dos Vedas chama-se upadharma. E a interpretação que alguém faz através do jogo de palavras chama-se shaladharma. Um sistema religioso pretensioso inventado por alguém que deliberadamente rejeita os deveres prescritos de sua ordem de vida, chama-se abhasa, um tênue reflexo ou falsa semelhança. Mas, se alguém executa os deveres prescritos de seu ashrama ou varna específicos, por que isto não seria suficiente para mitigar todas as aflições materiais? Mesmo que um homem seja pobre, ele não deve se esforçar por melhorar sua condição econômica só para manter-se vivo ou para tornar-se um religioso famoso. Assim como um grande python que, embora viva em um lugar e não se esforce para subsistir, obtém o alimento necessário para manter-se vivo, alguém que não tem desejos também consegue seus meios de subsistência mesmo sem empreender esforços. Alguém que está contente e satisfeito e que estabelece um elo entre as suas atividades e a suprema personalidade de Deus, presente nos corações de todos, desfruta de felicidade transcendental sem se esforçar por sua subsistência. Como encontrar essa felicidade em um materialista que é impelido pela luxúria e cobiça e que, portanto, divaga por todas as direções com o desejo de acumular riqueza? Para alguém que usa sapatos adequados em seus pés, não há perigo, mesmo que ele caminhe sobre seixos e espinhos. Para ele tudo é auspicioso.
Igualmente, para alguém que é sempre autossatisfeito, não há infelicidade. De fato, ele se sente feliz em toda parte. Meu querido rei, a pessoa autossatisfeita pode ser feliz mesmo bebendo apenas água. Entretanto, alguém que é arrastado pelos sentidos, especialmente pela língua e pelos órgãos genitais, deve assumir a posição de um cão doméstico para satisfazer os seus sentidos. Devido à ganância de satisfazer os sentidos, a força espiritual, a educação, a austeridade e a reputação do devoto ou do brahmana, que não é autossatisfeito, minguam e seu conhecimento aos poucos se esvai. Os fortes desejos e demandas corpóreos de alguém perturbado pela fome e pela sede, de certo são satisfeitos quando ele come. Do mesmo modo, se alguém se torna muito irado, esta ira é satisfeita com o castigo e sua reação. Mas, no que diz respeito à cobiça, mesmo que uma pessoa cobiçosa tenha conquistado todas as direções do mundo, ou tenha desfrutado de todas as coisas do mundo, ainda assim ela não ficará satisfeita. Ó rei Yudhishthira, muitas pessoas com diversas experiências, muitos conselheiros legais, muitos intelectuais eruditos e muitas pessoas elegíveis a tornarem-se presidentes de assembleias cultas, caem na vida infernal, porque não se satisfazem com as suas posições. Fazendo planos com determinação, a pessoa deve abandonar os desejos luxuriosos de gozo dos sentidos. Igualmente, abandonando a inveja, ela deve dominar a ira. Discutindo as desvantagens a que se submete todo aquele que acumula riquezas, ela deve abandonar a cobiça. E discutindo a verdade, ela deve abandonar o medo. Comentando acerca do conhecimento espiritual, a pessoa pode superar a lamentação e a ilusão. Servindo a um grande devoto, ela pode perder todo o orgulho. Mantendo-se silenciosa, pode evitar os obstáculos no caminho da yoga mística. E pelo simples fato de cessar o gozo dos sentidos, ela pode dominar a inveja. Através do bom comportamento e livrando-se da inveja, a pessoa deve anular os sofrimentos causados por outras entidades vivas. Através da meditação em transe, ela deve anular os sofrimentos acarretados pela providência. E, através da prática de Hatha Yoga, Pranayama e assim por diante, ela deve extinguir os sofrimentos produzidos pelo corpo e pela mente. De maneira semelhante, desenvolvendo o modo da bondade, especialmente no que diz respeito aos hábitos alimentares, ela deve vencer o sono. A pessoa deve vencer os modos da paixão e ignorância, desenvolvendo o modo da bondade. E então deve desapegar-se do modo da bondade, promovendo-se à plataforma de Shuddha Sattva, a bondade pura. Caso ela se ocupe a serviço do mestre espiritual com fé e devoção, poderá conseguir isto automaticamente. Dessa maneira, ela poderá superar a influência dos modos da natureza.
o mestre espiritual deve ser considerado como sendo diretamente o Senhor Supremo, porque ele dá conhecimento transcendental que ilumina. Consequentemente, para todo aquele que defende o conceito material de que o mestre espiritual é um ser humano comum, tudo acaba fracassando. Sua iluminação e seus estudos e conhecimento védicos são como o banho do elefante. A personalidade de Deus, o Senhor Krishna, é o mestre de todas outras entidades vivas e da natureza material. Seus pés de lótus são buscados e adorados por grandes pessoas santas, tais como Vyasa. Entretanto, existem tolos que consideram o Senhor Krishna um ser humano comum. As cerimônias ritualísticas, os princípios reguladores, as austeridades e a prática de yoga prestam-se todos ao controle dos sentidos e da mente. Mas, mesmo que alguém seja capaz de controlar os sentidos e a mente, se ele depois não passa a meditar no Senhor Supremo, todas essas atividades são mero esforço em vão. Assim como as atividades profissionais ou os negócios lucrativos não podem ajudar ninguém a obter avanço espiritual, mas são uma fonte de enredamento material, as cerimônias ritualísticas védicas não podem beneficiar alguém que não é devoto da personalidade de Deus. Todo aquele que deseje dominar a mente deve deixar a companhia de sua família e viver num lugar solitário, livre da associação contaminada. Para manter-se vivo, ele deve esmolar apenas o que precisar para satisfazer as necessidades básicas da vida. Meu querido rei, num lugar santo e sagrado de peregrinação, a pessoa deve escolher um local onde possa praticar yoga. O local deve ser plano e nem muito alto nem muito baixo. Então, a pessoa deve sentar-se muito confortavelmente, permanecendo estável e equilibrada, mantendo seu corpo ereto, e neste contexto ela passa a cantar o pranama védico. Om. Enquanto fixa continuamente a visão na ponta do nariz, o yogi erudito pratica exercícios respiratórios através de técnicas conhecidas como Puraka, Kumbhaka e Rekchaka, controlando a inalação e exalação e depois cessando-as. Dessa maneira, o yogi afasta de sua mente os apegos materiais e abandona todos os desejos mentais. Logo que a mente é derrotada pelos desejos luxuriosos e deixa-se arrastar pelo gozo dos sentidos, o yogi deve imediatamente trazê-la de volta e prendê-la no âmago do seu coração. Quando o yogi realiza regularmente essa prática, em pouco tempo seu coração torna-se fixo e livre de perturbações, como um fogo sem chamas ou fumaça. Quando a consciência de alguém não está contaminada pelos desejos luxuriosos materiais, ela torna-se calma e pacífica em todas as atividades, pois ele se situa em vida eterna e bem-aventurada. Uma vez situado nesta plataforma, ele não retorna às atividades materiais.
Alguém que aceita a ordem de sannyasa abandona os 3 princípios de atividades materiais em que a pessoa se envolve enquanto está na esfera da vida familiar, a saber, religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Todo aquele que aceita sannyasa, mas depois retorna a essas atividades materialistas, deve ser chamado de vantashi, ou alguém que come o seu próprio vômito. Na verdade, esta é uma pessoa descarada. Os sannyasis que inicialmente consideram que o corpo está sujeito à morte, após a qual ele se transformará em excremento, vermes ou cinzas, mas que voltam a dar importância ao corpo e glorificam-no como se este fosse o eu, devem ser taxados de patifes de marca maior. É abominável que alguém que viva no Grihastha Ashrama abandone os princípios reguladores, que o Brahmachari não siga os votos de Brahmachari a que se submete todo aquele que vive aos cuidados do Guru, que o Vanaprastha viva na cidade e ocupe-se em ditas atividades sociais, ou que o sannyasi fique apegado ao gozo dos sentidos. Todo aquele que adota semelhante procedimento deve ser considerado o mais baixo dos renegados. A energia externa da personalidade de Deus deixa confuso semelhante perjuro, e a pessoa deve rejeitar toda a posição que ele adote, ou, sentindo compaixão por ele, mostrar-lhe, se possível, como reassumir sua posição original. A forma do corpo humano presta-se a que, com ele, compreenda-se o eu e o eu supremo, a personalidade de Deus, ambos os quais estão transcendentalmente situados. Se ambos podem ser entendidos por alguém que se purifica por intermédio do conhecimento avançado, por que razão ou em prol de quem uma pessoa tola e cobiçosa mantém o corpo para empregá-lo no gozo dos sentidos? Os transcendentalistas que são avançados em conhecimento comparam o corpo, que é feito por ordem da personalidade de Deus, a uma quadriga. Os sentidos são como os cavalos. A mente, o amo dos sentidos, é como as rédeas. Os objetos dos sentidos são os destinos. A inteligência é o quadrigário, e a consciência que se espalha por todo o corpo é a causa do cativeiro neste mundo material. As 10 classes de ar que agem dentro do corpo são comparadas aos raios das rodas da quadriga, e o topo e a base da própria roda são chamados de religião e irreligião. A entidade viva no conceito de vida corpórea é o proprietário da quadriga. O mantra védico pranava é o arco. A própria entidade viva pura é a flecha, e o alvo é o Ser Supremo. No estado condicionado, a pessoa tem concepções de vida que, às vezes, são contaminadas com a paixão e a ignorância, que se manifestam através do apego, hostilidade, cobiça, lamentação, ilusão, medo, loucura, falso prestígio, ultrajes, tendências a achar defeitos nos outros,
decepção, inveja, impaciência, frenesi, confusão, fome e sono. Todos esses são inimigos. Às vezes, os conceitos que a pessoa retém consigo também são contaminados pela bondade. Enquanto alguém tiver de aceitar corpos materiais, com suas diferentes partes e parafernálias, que não estão sob seu pleno controle, ele precisa contar com os pés de lótus de seus superiores, a saber, seu mestre espiritual e os antecessores do mestre espiritual, através de cuja misericórdia ele poderá afiar a espada do conhecimento. Com o poder da misericórdia da personalidade de Deus, ele deverá então derrotar os inimigos acima mencionados. Dessa maneira, o devoto conseguirá imergir em sua própria bem-aventurança transcendental, podendo, consequentemente, abandonar seu corpo e reassumir sua identidade espiritual. Caso contrário, se a pessoa não se refugia em Achyuta e Baladeva, então os sentidos, agindo como os cavalos, e a inteligência agindo como o condutor, estando eles inclinados à contaminação material, distraidamente trazem o corpo, que age como a quadriga, para o caminho do gozo dos sentidos. Quando alguém volta então a ficar atraído pelos assaltantes que o assediam sob a forma de Vishaya, comer, dormir e acasalar-se, os cavalos e o quadrigário são arrojados ao poço escuro da existência material, e ele cai novamente numa situação perigosa e extremamente aterradora, os repetidos nascimentos e mortes. De acordo com os Vedas, existem duas classes de atividades, Pravriti e Nivriti. As atividades Pravriti dizem respeito aos processos através dos quais alguém que está em condição inferior eleva-se a uma condição superior de vida materialista, ao passo que Nivriti significa cessação do desejo material. Através das atividades Pravriti, a pessoa sofre o cativeiro material. Porém, através das atividades Nivriti, ela purifica-se e capacita-se a desfrutar de vida eterna e bem-aventurada. As cerimônias ritualísticas e os sacrifícios conhecidos como Agnihotra, Darshagyana, Purnamashagyana, Chaturmashagyana, Pashugyana e Somagyana são todos eles caracterizados pela matança de animais e pela queima de muitos artigos valiosos, especialmente grãos alimentícios. Tudo isso só para satisfazer desejos materiais e criar ansiedade. Executar esses sacrifícios, adorar Vaisvadeva e realizar a cerimônia de Baliharana, todos os quais aparentemente constituem a meta da vida, bem como construir templos para os semideuses, edificar albergues e jardins, escavar poços para a distribuição de água, estabelecer barracas para a distribuição de alimentos e realizar atividades para o bem-estar público. Tudo isso é sintoma de apego aos desejos materiais. Meu querido rei Yudhishthira,
Quando se apresentam em sacrifício oblações de ghee e grãos alimentícios, tais como cevada e gergelim, elas transformam-se em fumaça celestial, que transporta a pessoa a sistemas planetários sucessivamente superiores, tais como os reinos de Duma, Ratri, Krishnapaksha, Dakshinam e, enfim, a Lua. Depois, entretanto, os realizadores de sacrifício descem novamente à terra para tornarem-se ervas, trepadeiras, legumes e grãos alimentícios, que são ingeridos por diferentes entidades vivas e transformam-se em sêmen, o qual é injetado em corpos femininos. Assim, a pessoa nasce repetidas vezes. O Brahmana, 2 vezes nascido, Dvija, é agraciado com vida graças à participação de seus pais que se submetem ao processo purificatório conhecido como Garbhadana. Também existem outros processos de purificação que agem até no fim da vida, quando se realiza a cerimônia fúnebre. Assim, no decorrer do tempo, o Brahmana qualificado perde o interesse pelas atividades e sacrifícios materiais e, com pleno discernimento, oferece os sacrifícios sensoriais através dos sentidos funcionais que são iluminados pelo fogo do conhecimento. A mente sempre é agitada pelas ondas da aceitação e rejeição. Portanto, todas as atividades dos sentidos devem ser oferecidas na mente, que, por sua vez, deve ser oferecida nas palavras que a pessoa profere. Então, as palavras devem ser oferecidas em todos os alfabetos aglutinados, que devem ser oferecidos na forma concisa Omkara. O Omkara deve ser oferecido através do ponto Bindu. Bindu através da vibração sonora, essa vibração através do ar vital. Então, a entidade viva, que é tudo o que resta, deve ser posta no Brahman, o Supremo. Este é o processo de execução de sacrifício. Em seu caminho de ascensão, a entidade viva progressivamente ingressa nos diferentes mundos ígneos: o Sol, o dia, o final do dia, a quinzena da lua cheia, o plenilúnio e a passagem do Sol pelo norte, juntamente com seus semideuses dirigentes. Ao entrar em Brahmaloka, ela goza da vida por muitos milhões de anos, e, enfim, sua designação material acaba-se. Então, ela chega a uma designação sutil, da qual alcança a designação causal, testemunhando todos os estados anteriores. Com a aniquilação deste estado causal, ela alcança seu estado puro, no qual se identifica com a superalma. Dessa maneira, a entidade viva torna-se transcendental. Este processo de elevação gradual rumo à autorrealização reserva-se àqueles que estão verdadeiramente conscientes da verdade absoluta. Após repetidos nascimentos neste caminho, que é conhecido como Devajnana, a pessoa alcança essas etapas consecutivas. Alguém que, completamente livre de todos os desejos materiais, está situado no eu,
não precisa atravessar o caminho de repetidos nascimentos e mortes. Muito embora situado num corpo material, alguém que está plenamente inteirado dos caminhos conhecidos como Pitrijana e Devajana, e que assim abre seus olhos para o conhecimento védico, jamais se confunde neste mundo material. A verdade suprema é aquele que existe interna e externamente, no começo e no fim de tudo e de todos os seres vivos, e é aquele que é desfrutável e o desfrutador de tudo, superior e inferior. Ele sempre existe como o conhecimento e o objeto do conhecimento, como a expressão e o objeto da compreensão, como a escuridão e a luz. Então ele, o Senhor Supremo, é tudo. Embora talvez se considere falso o reflexo que é produzido quando o sol incide num espelho, tal reflexo tem existência real. Assim, provar através do conhecimento especulativo que não há realidade seria extremamente difícil. Neste mundo existem 5 elementos, a saber, terra, água, fogo, ar e éter. Mas o corpo não é um reflexo deles, nem uma combinação ou transformação deles, porque o corpo e seus componentes não são nem distintos, nem amalgamados. Todas essas teorias são insubstanciais, porque é formado de 5 elementos. O corpo não pode existir sem os objetos sensoriais sutis. Portanto, como o corpo é falso, os objetos dos sentidos naturalmente também são falsos ou temporários. Quando uma substância e suas partes são separadas, a aceitação de que há semelhança entre uma e outra chama-se ilusão. Enquanto sonha, a pessoa cria uma separação entre as existências chamada vigília e sono. É neste estado mental que os princípios reguladores contidos nas Escrituras e que consistem em preceitos e proibições são recomendados. Após ponderar a unidade que envolve a existência, a atividade e a parafernália, e após compreender que o eu é diferente de todas as ações e reações, o especulador mental, Muni, de acordo com a própria percepção que ele alcança, abandona os 3 estados de vigília, sonho e sono. Meu querido Yudhishthira, quando todas as atividades que alguém realiza com sua mente, palavras e corpo são diretamente dedicadas ao serviço à personalidade de Deus, ele alcança unidade de atividades, chamada Kriya-dvaita. Quando a meta e o interesse últimos de alguém, de sua esposa, de seus filhos, de seus parentes e de todos os outros seres vivos corporificados são unos, isto chama-se Dravya-dvaita, ou unidade de interesse. Em condições normais, na ausência de perigo, ó rei Yudhishthira, todo homem, de acordo com seu status de vida, deve realizar suas atividades prescritas utilizando os artigos empenho, processos e residência que lhe não sejam proibidos,
evitando terminantemente qualquer outro recurso. Ó Rei, simplesmente para permanecer um devoto do Senhor Krishna, a pessoa deve executar seus deveres ocupacionais de acordo com essas e outras instruções contidas na literatura védica. Assim, mesmo enquanto vive no aconchego do lar, ela será capaz de alcançar o destino. Ó Rei Yudhishthira, devido ao serviço que prestastes à personalidade de Deus, todos vós, os Pândavas, superastes os maiores perigos apresentados por numerosos reis e semideuses. Servindo aos pés de lótus de Krishna, desbaratastes grandes inimigos, que eram como elefantes, e com isto coletastes ingredientes para o sacrifício. É meu desejo que, através da graça dele, vós vos liberteis do envolvimento material. A uma época muitíssimo remota, em outra Mahakalpa, milênio de Brahma, eu existia como o Gandharva, conhecido como Upabarhana. Eu era muito respeitado pelos outros Gandharvas. Eu tinha um rosto belo e uma compleição atraente e agradável, decorado com guirlandas de flores e polpa de sândalo. Eu era muito aprazível às mulheres de minha cidade. Então, eu ficava confundido, sempre sentindo desejos luxuriosos. Certa vez, numa assembleia de semideuses, houve um festival de Sankirtana promovido para que o Senhor Supremo fosse glorificado. E os Prajapatis convidaram os Gandharvas e as Apsaras a participarem dele. Narada Muni prosseguiu: tendo sido convidado para aquele festival, juntei-me então aos outros participantes e, rodeado por mulheres, comecei a celebrar musicalmente as glórias dos semideuses. Devido a isto, os Prajapatis, os grandes semideuses encarregados dos afazeres do universo, amaldiçoaram-me com essas palavras implacáveis. Porque cometeste uma ofensa, então ordenamos que te transformes imediatamente em um Shudra desprovido de beleza. Embora, ao nascer do ventre de uma criada, eu tenha me tornado um Shudra, mesmo assim ocupei-me a serviço dos Vaishnavas, que eram versados em conhecimento védico. Consequentemente, nesta vida, obtive a oportunidade de nascer como filho do Senhor Brahma. O processo de cantar o santo nome do Senhor é tão poderoso que, através deste canto, até mesmo os chefes de família, grihasta, podem muito facilmente obter o resultado último alcançado por aqueles que estão na vida renunciada. Maharaja Yudhishthira, acabo de explicar-te este processo de religião. Meu querido Maharaja Yudhishthira, vós, os Pândavas, sois tão afortunados neste mundo material que muitos e muitos grandes santos que podem purificar todos os planetas do universo vão à vossa casa exatamente como visitantes comuns. Ademais, Krishna, a suprema personalidade de Deus, vive na intimidade de vossa casa como se fosse vosso irmão. Quão maravilhoso é que a suprema personalidade de Deus, o Parabrahman Krishna,
que é buscado por grandiosíssimos sábios que almejam a liberação e a bem-aventurança transcendental, esteja agindo como vosso melhor bem-querente, vosso amigo, vosso primo, vossa vida e alma, vosso orientador adorável e vosso mestre espiritual. Presente aqui e agora está a mesma personalidade de Deus, cuja forma verdadeira não pode ser compreendida nem mesmo por personalidades tão grandes como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. Devido à sua rendição inquebrantável, os devotos conseguem compreendê-lo, que essa mesma personalidade de Deus, o qual mantém os seus devotos e é adorado com silêncio, com serviço devocional e com a cessação das atividades materiais, fique satisfeito conosco. Sri Shukadeva Goswami disse: Maharaja Yudhishthira, o melhor membro da dinastia Bharata, pôde então aprender tudo o que Narada Muni descreveu. Após ouvir essas instruções, ele sentiu imenso prazer dentro do seu coração e, em grande êxtase, amor e afeição, adorou o Senhor Krishna. Narada Muni, sendo adorado por Krishna e Maharaja Yudhishthira, despediu-se deles e partiu. Yudhishthira Maharaja, tendo tomado conhecimento de que Krishna, seu primo, é a personalidade de Deus, ficou maravilhado. Em todos os planetas dentro deste universo, as muitas variedades de entidades vivas, móveis e inertes, incluindo os semideuses, os demônios e os seres humanos, foram todas geradas das filhas de Maharaja Daksha. Acabo, então, de fazer a descrição delas e de suas diferentes dinastias. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 15º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Instruções para Seres Humanos Civilizados. Fim do 7º canto.